Será que somente os homens devem amar as suas mulheres? Eu sou o pastor Elias Soares e hoje o nosso assunto é sobre o amor. Afinal de contas, quem deve amar a quem? Será que somente os homens devem amar as suas mulheres e as mulheres não devem amar os seus maridos? Perceba que é muito comum nos locais onde há aconselhamento para casais, os palestrantes focarem a passagem de Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 22, onde é dito que as mulheres devem se sujeitar aos seus próprios maridos e os maridos, a partir do versículo 25, devem amar as suas mulheres. Com isso, eles chegam à seguinte conclusão: por que será que Deus disse para as mulheres se sujeitarem aos seus próprios maridos? Então, a conclusão lógica é porque a mulher, ela tem dificuldade em obedecer ao marido, em se sujeitar ao marido. Por outro lado, por que o mandamento é dado para os homens de que eles devem amar as suas mulheres e com amor sacrificial? Outra conclusão é que os homens têm dificuldades para amar as suas mulheres e com isso, então, o mandamento de amar as suas próprias mulheres é dado para os homens, mas não há um mandamento dado às mulheres a fim de que elas possam amar os seus maridos. Será que isso é verdade? Eu sou o pastor Elias Soares e a partir de agora nós vamos falar com Deus e logo após estaremos discorrendo sobre este tema tão maravilhoso que é o amor. Pai Santo, mais uma vez queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça, nos dando sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que possamos discorrer sobre a tua palavra e sobre os seus ensinos para a nossa vida, para a edificação da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada vida, cada casal, cada homem, cada mulher que vier a assistir a esse vídeo, que possam tirar daqui lições preciosas da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, agora eu convido você a fazermos uma leitura na Epístola de Paulo aos Efésios, conhecida como a rainha das epístolas por conta dos seus ensinos profundos, que está aqui no capítulo 5. Vamos ler a partir do 25, que está escrito assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, geralmente esse texto ele é usado como leitura base nos casamentos. Os pastores, eles fazem a leitura para apresentar as implicações do marido para com a sua mulher. Eu deixei de lado o versículo 22, onde diz que as mulheres devem se sujeitar aos seus próprios maridos, o que é um fato. Mas como o nosso assunto hoje não é a autoridade espiritual, ou seja, a sujeição da mulher ao marido, mas é o amor devido do marido para com a mulher, e como já apresentamos o nosso tema, será que somente os homens devem amar as suas mulheres? Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. E nós vamos examinar alguns textos
mostrando que esse dever não cabe apenas ao marido, mas também cabe à mulher. É muito curioso isso. Bom, a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. E não somente isso, quando você vai, por exemplo, para o Sermão do Monte, ali no capítulo 5 de Mateus, a ordem ali ela é expressa e ela é muito forte. Mateus capítulo 5, versículo 43. Olha só o que está escrito. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Ora, se nós devemos amar os nossos inimigos, a pergunta é: o seu marido é o seu inimigo? É claro que ele não é o seu inimigo. Ora, se há um dever da nossa parte de amar os inimigos, o que dirá os nossos amigos? E muitas vezes é fácil amar as pessoas que nos amam. E é o que Jesus disse, é um desafio que ele lança aqui no capítulo 5, 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Aí, o que ocorre? Saindo deste texto, quando a gente vai para o capítulo 5, versículo de número 20, olha o que Jesus diz. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, o dever de amar não somente os amigos, o marido, o irmão, mas também os inimigos, é bíblico. Nós temos aqui o texto bíblico trazendo essas implicações não apenas para os homens, mas também para as mulheres e para as pessoas de um modo geral, que nós devemos amar. Então veja que Jesus ele chega a dizer o seguinte: amai-vos uns aos outros. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Mas Jesus depois ele diz, não, você deve amar o seu próximo assim como eu vos amei. E como foi que ele amou? Se sacrificando, entregando a sua vida por nós. Portanto, temos aqui inclusive o capítulo do amor. Capítulo do amor que é 1 Coríntios, capítulo de número 13. E aqui não está dizendo que é só para os homens. Aqui é para a igreja de Corinto, e Paulo diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Logo, isso aqui é extensivo a nós também. E olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Mas antes disso, ele começa a falar sobre o amor, dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E aí ele vai elencando a importância do amor, que é o supremo dom, que é o que vai permanecer. E quando ele faz essa apresentação, inspirado pelo Espírito Santo, aqui não tem cláusula excludente, ou seja, ele não exclui as mulheres. Aqui ele inclui a todos, a igreja. Todos devemos e temos esse dever de amar. Mas você poderá estar se perguntando, tá, tudo bem, eu sei que todos devem amar, mas só que para os homens, Paulo deixou um texto bem direto para os homens. Mas aí a pergunta é,
será que não deixou para as mulheres? Não tem nada para as mulheres aqui no que diz respeito ao amor? Será que são só esses textos generalizados, gerais, que todos aqui estão incluídos? Não tem algo específico para as mulheres, assim como tem para os homens? Olha, se você ler 1 de João, capítulo 3, versículos 11 e 12 a seguir, novamente somos convidados a amar, porque a marca do cristão é o amor. Mas agora, para finalizarmos este vídeo, eu quero convidá-lo a fazer a leitura de uma carta pastoral. Paulo escreveu 13 cartas, 3 destas são cartas pastorais. 2 cartas ao pastor Timóteo e uma ao pastor Tito. Vamos ver o que é que ele diz ali em Tito. Isso aqui chamou a minha atenção, porque eu mesmo, às vezes, quando estava ensinando, focava essa questão. Olha aí, o mandamento é para os homens, porque os homens têm dificuldade de amar. E a sujeição é para as mulheres, porque as mulheres têm dificuldade em se sujeitar. Então não há nada específico para as mulheres. Mas, gente, a gente lê, mas precisa ler com atenção. Quando eu fui analisar, eu falei, opa, peraí, este mandamento não é somente para os homens, existe também para as mulheres. Capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, a partir do versículo de número 3, onde Paulo está falando a sã doutrina e a conduta cristã. E aqui ele pega, inclusive, no pé de algumas mulheres lá na igreja, inclusive as mulheres idosas. Ele diz assim, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Agora, olha o versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos. As mulheres mais velhas receberam essa incumbência de ensinar as mais novas. E, dentre os muitos ensinos que aqui são apresentados, um deles é para que elas aprendam a ensinar, que elas ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Olha aí, ó. A amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Sabe o que mais? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Olha a repetição do mandamento que Paulo dá para a igreja de Éfeso. Por quê? Tudo isso aqui, olha só, isso aqui é solene. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Entre todos os mandamentos, aqui está um que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas a fazerem o quê? A amarem os seus maridos, a fim de que, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Não seja blasfemada. Logo, temos aqui, na epístola de Paulo a Tito, um mandamento que ele não é dado apenas para os homens, como podíamos depreender da epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a seguir, mas também para as mulheres. Então, o dever de amar não é somente dos homens, mas também das mulheres. Olha aí. E por quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Portanto, mulher, eu sei que talvez isso pode ter frustrado algumas, não todas, porque já amam os seus maridos, mas o dever de amar não cabe apenas ao marido, cabe também à mulher. Até porque o amor é a marca do cristão. Esse mandamento é para todos. O amor cristão é para todos, é para o homem e para a mulher. Só que aqui, perceba que ele é bem específico. Portanto, essa era a contribuição que eu queria deixar aqui neste vídeo.
e que todos façam bom proveito. E se você ainda não ama o seu marido, porque acha que o dever é só dele para com você, a partir de agora você está sabendo que você também tem o dever de amar o seu marido. Coisa linda isso, né? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por mais este vídeo. Continua abençoando a tua igreja e o teu povo, dando vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.